Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No coração de uma grande cidade americana, entre arranha-céus brilhantes e avenidas luxuosas, ficava a cobertura de William Carter, um bilionário conhecido por seu império financeiro e investimentos ousados. No entanto, apesar de sua imensa riqueza e do esplendor de seu apartamento decorado com mármore e raras obras de arte, uma profunda solidão pesava sobre seus ombros. William conhecera a fama e o sucesso desde jovem. Construíra seu império tijolo por tijolo, negócio por negócio, sempre movido por uma ambição inabalável. Mas o tempo e a doença transformaram sua vida em uma rotina entediante e triste. Médicos e enfermeiros entravam e saíam de seus aposentos, suas contas eram perfeitamente administradas, mas ele sentia muita falta do riso de uma criança, dos gestos ternos de uma família. Naquela manhã William, enfraquecido pelo tratamento e pelos anos, olhava fixamente para o teto. Seus pensamentos vagavam em direção a Lírio, sua única filha que ele não via há vários anos. Ela havia crescido rápido demais, arrastada pela vida e suas obrigações, enquanto ele se deixara absorver por seu império. A culpa o atormentava, mas ele se sentia incapaz de recuperar o tempo perdido. Num inesperado surto de energia, ele chamou sua enfermeira habitual, Emma Reynolds, jovem, doce e carinhosa. Emma era uma das poucas pessoas que lhe inspiravam confiança. Ela entrou no quarto com sua roupa impecável, caderno na mão, pronta para anotar cada detalhe de sua condição. Emma. William começou com a voz fraca, mas carregada de uma emoção incomum. Hoje preciso de algo incomum. Emma olhou para ele, intrigada. Ela sabia que ele era exigente, às vezes caprichoso, mas, desta vez, algo em seu olhar a alarmou. Eu quero que você finja ser minha filha. Só por um dia. O silêncio se instalou. Emma piscou, pensando inicialmente que fosse uma brincadeira. Mas a gravidade no rosto de William lhe disse que ele estava falando sério. Você quer que eu seja Lily? Ela sussurrou incrédula. William assentiu lentamente com uma mistura de melancolia e esperança nos olhos. Sim, eu quero sentir. Como é ter minha filha perto de mim. Quero ouvir risadas, compartilhar memórias, só por algumas horas. Emma, chocada e surpresa, sentiu o coração apertar. Ela entendeu que aquilo não era um mero capricho de um bilionário doente. Era uma profunda necessidade de conforto humano, uma tentativa de preencher o vazio deixado pelos anos e pela distância. E assim começou um dia estranho e único, onde papéis se fundiriam, onde emoções reprimidas por muito tempo encontrariam seu caminho, e onde uma simples enfermeira se tornaria para um homem solitário e doente, muito mais que uma substituta, um raio de luz em sua vida sombria. O sol filtrava-se pelas grandes janelas salientes da cobertura, iluminando o quarto de William Carter com um brilho suave e dourado. As paredes eram adornadas com pinturas abstratas e fotografias emolduradas de sua família, memórias distantes que ele não ousava mais olhar com muita frequência. Emma Reynolds entrou cautelosamente, caderno na mão, pronta para anotar o progresso do paciente. Ela estava acostumada com as mudanças de humor de William, mas naquela manhã, algo em seus olhos revelava uma emoção incomum. Bom dia, Sr. Carter, ela disse em seu tom profissional, mas caloroso. William virou lentamente a cabeça em sua direção. Seu rosto, marcado pelos anos e pelo cansaço do tratamento, exibia uma expressão que Emma nunca vira antes, uma mistura de nostalgia e vulnerabilidade. Emma, sente-se um momento, disse ele, com a voz rouca mas firme. Intrigada, ela se sentou na cadeira ao lado da cama dele. Ele a encarou por um longo tempo, como se tentasse ler o fundo de seus olhos. Hoje, eu te pergunto algo incomum, ele começou. Emma franziu a testa. Do que se trata, Sr. Carter? Ele respirou fundo. Preciso que você finja ser minha filha. Só por um dia. O coração de Emma disparou. Ela piscou, tentando ver se tinha ouvido direito. Você quer dizer, Lily? Ela gaguejou. William assentiu lentamente. Sim, quero sentir, mesmo que por algumas horas, como é ter minha filha perto de mim. As risadas, as histórias, as memórias. Quero redescobrir aquela conexão que deixei escapar. Emma permaneceu em silêncio, impressionada com a magnitude do pedido. Ela sabia que William se sentia solitário, mas nunca imaginou que ele faria tal confissão. Emma, eu sei que é estranho. Você não precisa ser como a Lily, ou saber tudo sobre ela. Só preste atenção, esteja presente e fale comigo, acrescentou ele suavemente. Emma sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Pela primeira vez, ela não estava apenas vendo um bilionário doente, estava vendo um homem vulnerável, destruído pela solidão e pela distância da família.
Muito bem, Sr. Carter, respondeu ela com a voz trêmula mas determinada. Vou tentar me tornar Lily por hoje. Um pequeno sorriso cruzou o rosto de William, iluminando suas feições cansadas. Obrigado, Emma, obrigado. Significa mais do que você imagina. Ele se acomodou confortavelmente na cama, os olhos brilhando com uma emoção que não demonstrava há muito tempo. Emma, por sua vez, sentiu uma responsabilidade inesperada crescendo dentro de si. Ela não era mais apenas uma enfermeira. Ela se tornaria a ponte entre William e um mundo de emoções perdidas. E assim começou este dia único, onde cada gesto, cada palavra, cada sorriso se tornaria uma peça preciosa de um quebra-cabeça de memórias e ternuras há muito esquecidas. Após a conversa matinal em comum, Emma retirou-se para seu pequeno quarto de enfermeira para refletir sobre a tarefa que William lhe havia atribuído. Ela sabia que não conseguiria imitar a filha perfeitamente, mas conseguia incorporar o espírito de Lily, cordialidade, humor e escuta atenta. Ela escolheu cuidadosamente sua roupa para o dia. Uma blusa simples porém elegante, jeans claro e sapatos confortáveis refletiam uma personalidade gentil e confiante. Ela passou alguns minutos ajeitando o cabelo, dando-lhe uma aparência natural, porém elegante. Cada gesto, cada detalhe contava. Quando William a viu retornar, um pequeno sorriso cruzou seu rosto. Você está pronta, Lily? Perguntou ele, com a voz cheia de esperança e um pouco de apreensão. Emma sentou-se ao lado dele e gentilmente pegou sua mão, instintivamente imitando um gesto que uma filha faria para confortar seu pai. Farei o meu melhor, Sr. Carter. Ela disse, sorrindo timidamente. Não é um teste, respondeu ele com uma risada fraca. Eu só quero sentir que alguém está ali. Realmente ali. O almoço foi um momento estranho, mas tocante. Emma preparou um prato leve com frutas frescas, torradas e chá. Juntos comeram conversando sobre tudo e sobre nada, memórias que William recordava com ternura e às vezes, um pouco de tristeza. Você se lembra daquele dia em que sua mãe e eu te levamos ao zoológico? Perguntou William, com a voz suave. Você ficou fascinado pelos leões e não queria ir embora. Emma ouvia, rindo dos momentos em que ele sorria, acenando com a cabeça para demonstrar interesse. Eu me lembro, respondeu ela, desempenhando seu papel com delicadeza. Você devia estar tão orgulhoso de mim. William assentiu, com os olhos brilhando. Muito orgulhoso, mas às vezes ocupado demais para demonstrar. A conversa mudou para assuntos mais leves. Os filmes que assistiram juntos, os passeios no parque, os pequenos hábitos domésticos. Cada anedota aproximava William da garota com quem havia perdido o contato e permitia que Emma se aprofundasse em seu papel. No final do almoço, William colocou a mão sobre a de Emma. Obrigado, Lily. Obrigado por estar aqui. Mesmo que seja apenas um papel, você está me ajudando a redescobrir um pouquinho da minha filha. Emma sentiu uma profunda emoção invadi-la. Não se tratava mais de uma encenação. Era um vínculo frágil, porém real, feito de cuidado e ternura. Ela entendeu que aquele dia transformaria a ambos, reacendendo emoções que William julgava perdidas para sempre. E assim o dia estava apenas começando, prometendo momentos inesperados de cumplicidade, confidências e risadas compartilhadas. A tarde estava calma na cobertura. A luz do sol, agora mais suave, refletia nos móveis de madeira polida e nos porta-retratos antigos. William estava sentado em sua poltrona favorita perto da janela saliente, contemplando a cidade lá embaixo, com o rosto marcado pelo cansaço, mas iluminado por um novo brilho. Emma sentou-se ao lado dele, desempenhando delicadamente seu papel de Lily, atenta a cada movimento, a cada suspiro. O silêncio, longe de ser pesado, estava repleto de tensão emocional, aquela sutil antecipação de uma conversa que pudesse tocar seus corações. Emma, Lily, William começou com a voz hesitante. Quando te vi entrar esta manhã, algo despertou dentro de mim. É uma loucura, mas me senti menos sozinho. Emma sentiu o coração apertar. Ela não queria sair do personagem, mas a sinceridade nos olhos dele a tocou profundamente. Pai, estou aqui. Estou ouvindo, sussurrou ela, colocando a mão delicadamente sobre a dele. William fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo coragem. Eu deixei tanta coisa passar. Eu era obcecado por trabalho, por dinheiro, e não estava lá para você. Seus dedos tremiam levemente. Tenho medo. Medo de que você não me ame mais por causa disso. Emma apertou a mão dele. Pai, o amor de uma filha nunca se perde. O que você fez não muda o que sinto por você. Um silêncio emocionado se instalou. William abriu os olhos, um sorriso fraco e triste brincando nos lábios. Você é incrível, mesmo não sendo realmente minha filha.
Pela primeira vez em anos, William falou sobre seus arrependimentos, seus erros, suas ausências. Emma ouviu com atenção e simpatia, às vezes rindo para aliviar o clima e oferecendo palavras de conforto quando ele era muito duro consigo mesmo. Sabe, Lily, ele continuou depois de um momento, eu percebi que o que mais senti falta na vida não foi dinheiro, nem carros, nem mesmo viajar. Foram esses momentos simples. Como este. Conversar com você, simplesmente existirmos juntos. Emma sorriu, emocionada. Então vamos começar agora, pai. Esses momentos são exatamente o que vamos vivenciar hoje. William desatou a rir baixinho, um som raro que aqueceu a atmosfera da cobertura. Horas se passaram sem que eles percebessem entre risos, confidências e memórias reais inventadas. Cada troca de palavras aproximava William da filha que havia perdido, e Emma de um homem que ela estava descobrindo sob uma nova luz, frágil, humano, profundamente tocante. À medida que a tarde começava a cair, William encostou a cabeça no encosto da cadeira e sussurrou: Lily, obrigado. Por tudo. Mesmo que seja só uma brincadeira, você me lembra do que eu tinha esquecido, o que significa ser amado. Emma, com o coração pesado mas confortada, sabia que havia cruzado um limiar emocional. Este dia, simples no papel, gradualmente se tornou uma verdadeira aventura humana, onde duas almas perdidas se encontraram por meio de papéis e emoções sinceros. A luz do fim da tarde banhava a cobertura com um tom dourado, e a cidade parecia suavizar-se sob a luz do sol. William Carter, normalmente tão contido, estava lentamente deixando suas defesas caírem. Emma, sempre ao seu lado, sentia a barreira entre o papel e a realidade se tornar cada vez mais tênue. Emma, Lily, William começou, a voz mais frágil do que ela jamais ouvirá. Acho que você sentiu muita falta de mim, de você e de mim. Emma se inclinou um pouco, colocando a mão sobre a dele delicadamente. Pai, nunca é tarde demais. Já estamos aqui. Os olhos de William se encheram de lágrimas. Ele desviou o olhar por um momento, incapaz de conter a própria emoção. Eu não pensei que algum dia teria a chance de sentir isso de novo, de sentir essa conexão. Emma sentiu um nó na garganta. Nunca vira um paciente demonstrar tamanha vulnerabilidade. Não se tratava mais de um bilionário solitário. Era um pai perdido em arrependimento, buscando desesperadamente um pouco de calor humano. Sabe, continuou ele com a voz trêmula, às vezes me pergunto se fui um bom pai. Muito ocupado, muito cego pelo trabalho. Deixei tantas coisas importantes escaparem por entre os meus dedos. Emma sorriu para ele com ternura. O que você sente agora mostra que você se importa com essas coisas. Esta conexão, este momento, significa mais do que qualquer coisa. William respirou fundo e deixou a cabeça cair no travesseiro. Suas lágrimas escorriam livremente, e Emma permaneceu em silêncio, respeitando o momento. Ela sabia que aquele gesto simples, porém profundo, era mais terapêutico do que qualquer remédio. Lily. Ele finalmente sussurrou, um leve sorriso surgindo em meio às lágrimas. Senti tanto a sua falta. Emma sentiu um calor invadir seu coração. Ela encostou a cabeça no ombro de William, um gesto de conforto e cumplicidade. Pai, estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Por um longo momento permaneceram assim em silêncio, mas profundamente conectados. Cada respiração, cada batida do coração ecoava como uma promessa silenciosa. Apesar do tempo perdido, ainda havia a possibilidade de momentos sinceros, de calor e amor reencontrados. Quando William finalmente secou as lágrimas, olhou para Emma com uma expressão que misturava gratidão e admiração. Nunca pensei que um dia pudesse ser tão valioso. Você me lembrou do que eu pensava ter perdido para sempre. Emma sorriu comovida. Às vezes, pai, basta um pouco de atenção e presença para encontrar o que você pensava estar perdido. E assim, enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus, a cobertura ressoou com uma nova serenidade. William, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se humano, vulnerável, mas compreendido. E Emma, ao interpretar seu papel como Lily, descobrira a força silenciosa de um homem rico em arrependimentos, mas imensamente capaz de sentir emoções. Na manhã seguinte, a cidade acordou com um céu claro e brilhante. William sentou-se perto da janela saliente de sua cobertura, observando as ruas movimentadas lá embaixo. Virou a cabeça para Emma, que preparava o café da manhã. Emma, Lily, ele disse suavemente. Hoje eu gostaria que a gente saísse um pouco. Só você e eu. Caminhar, conversar. Como fazíamos antes com a minha filha. Emma, surpresa, mas feliz, assentiu. Claro, Sr. Carter. Eu o acompanharei. Eles dirigiram até o parque próximo. A cidade parecia diferente, mais tranquila, mais acolhedora quando vista da altura humana e não através das janelas de uma cobertura.
William, que não saía de casa havia várias semanas devido à sua saúde, respirou fundo, aproveitando cada respiração. Você se lembra, Lily? William começou com a voz trêmula das nossas tardes correndo neste parque? Você sempre quis subir na árvore mais alta, mesmo eu te dizendo para ter cuidado. Emma sorriu, desempenhando seu papel com perfeição. Sim, e você sempre acabava se juntando a mim, me dizendo que eu tinha que aprender a ser corajosa. Caminharam lentamente pelos caminhos arborizados. Cada passo parecia aproximar William de memórias esquecidas, e Emma sentiu o peso da solidão se dissipar lentamente. Em dado momento, William parou em um banco. Nunca me dei ao trabalho de te dizer o quanto eu tinha orgulho de você, mesmo que nem sempre demonstrasse. Emma colocou a mão sobre a dele. Pai, hoje você pode me contar. Temos este momento para isso. William sorriu, um sorriso frágil, mas sincero. Lágrimas brotaram em seus olhos novamente. Obrigado. Obrigado por me deixar reviver tudo isso. Mesmo que seja apenas um dia, significa mais do que qualquer coisa. Eles continuaram a caminhada, conversando sobre tudo e sobre nada, os passarinhos nas árvores, as crianças brincando no parque, lembranças de aniversários antigos. Cada risada, cada palavra criava um vínculo tangível e sincero entre eles, um vínculo que transcendia o simples papel desempenhado por Emma. Para Emma, a caminhada não era mais uma brincadeira, era uma verdadeira partilha. Ela via em William um homem capaz de ternura, vulnerável, mas profundamente humano. E para William, cada momento passado ao seu lado lembrava do valor dos pequenos momentos, da cumplicidade e da presença real. Quando o sol começou a se pôr, eles se sentaram em um banco, observando os reflexos dourados nas folhas das árvores. William, colocando a mão sobre a de Emma, sussurrou. Lily, obrigada por estar aqui. Mesmo não sendo ela de verdade, você me devolveu o que eu pensava estar perdido para sempre. Emma sorriu suavemente e emocionada. Pai, às vezes você só precisa estar lá para encontrar o que pensava estar perdido. E neste parque tranquilo, rodeado pela vida citadina, pai e filha partilharam um momento simples mas profundo. Um momento de cumplicidade que ficaria gravado nas suas memórias. De volta à cobertura, o céu havia se tornado rosa e roxo, lançando uma luz suave sobre os móveis luxuosos. William acomodou-se em sua poltrona, enquanto Emma sentou-se ao lado dele, sempre atenta, sempre presente. O dia já havia sido rico em emoções, mas William parecia querer ir mais longe. Emma, Lily, ele começou com a voz mais baixa, quase um sussurro. Acho que nunca te contei sobre meus medos, sobre como me sinto quando estou sozinho. Emma inclinou a cabeça levemente, encorajando-o a continuar. Pai, você pode me contar qualquer coisa. William respirou fundo. A solidão me atormenta há muito tempo. Construí um império, mas esqueci de construir outra coisa. Conexões de verdade. E às vezes me pergunto se vale a pena ter todo esse dinheiro se não há ninguém para compartilhar minha vida comigo. Emma sentiu o coração apertar. Nunca imaginou que ouviria um homem tão poderoso e rico expressar tamanha vulnerabilidade. Pai, o que você está sentindo é humano. Até os mais fortes precisam de conforto e presença. William olhou para baixo, visivelmente comovido. E você, Emma, o que faz quando se sente sozinha? Perguntou ele, com a voz mais curiosa do que nunca. Emma hesitou por um momento, mas então ousou compartilhar. Eu perdi o contato com a minha família há alguns anos. Desde então tenho me concentrado no meu trabalho, mas, em alguns dias, o vazio é sentido. William colocou a mão sobre a dela, surpreso com sua sinceridade. Então, hoje, esse papel que você está representando para mim, também te permite sentir um pouco de calor humano? Emma sentiu, com um sorriso terno nos lábios. Sim, mais do que eu imaginava. Estar aqui, compartilhando este momento com você. É diferente de tudo que já experimentei. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, foi repleto de compreensão mútua. Duas almas solitárias se encontraram, mesmo que por acaso e através de um improvável jogo de RPG. William, com um sorriso frágil, mas sincero, murmurou. Emma, você me ajudou a redescobrir o que eu quase tinha esquecido, a simples felicidade de ser ouvido, de ser compreendido. Emma, comovida até as lágrimas, apoiou a cabeça no ombro dele. Pai, às vezes basta uma pessoa para nos lembrar do que realmente importa. Por longos minutos eles permaneceram assim, em silêncio, mas conectados, cada um sentindo a presença do outro como um bálsamo nas feridas da solidão. Ao cair da noite, William olhou pela janela saliente, absorvendo as luzes cintilantes da cidade. Lily, acho que este dia ficará gravado na minha memória, mais precioso do que qualquer tesouro. Emma sorriu, com o coração cheio de ternura. E para mim também, pai.
Este momento será para sempre uma lembrança preciosa. Assim terminou um dia em que a encenação se tornará uma realidade emocional. A cumplicidade entre William e Emma, nascida de um capricho e de uma necessidade de conforto, transformou-se num vínculo sincero, profundo e inesperado, capaz de curar a solidão e trazer um pouco de luz às suas respectivas vidas. A noite caíra sobre a cidade, e as luzes da cobertura banhavam o ambiente com um suave brilho dourado. William e Emma decidiram preparar o jantar juntos. Não seria uma refeição formal como as que ele costumava fazer sozinho, mas um momento simples e acolhedor, onde todos pudessem estar plenamente presentes. William observou Emma picando legumes. Sabe, Lily, eu nunca cozinhei muito. Sempre pensei que outra pessoa faria isso por mim. Mas esta noite, eu quero aprender. Emma sorriu e lhe entregou uma faca adequada. Então vamos começar juntos. Vou te ensinar alguns movimentos simples. À medida que os preparativos avançavam, as risadas irromperam. William, desajeitado no início, derramou óleo e deixou cair um vegetal no chão. Emma caiu na gargalhada, e pela primeira vez em muito tempo, William riu com vontade, esquecendo-se momentaneamente da doença e das preocupações. Viu, pai? Cozinhar não é tão complicado assim, disse ela, sorrindo. E fica ainda melhor quando vocês fazem isso juntos. Após a refeição, sentaram-se frente a frente. William olhou para Emma com uma expressão de profunda gratidão. Lily, acho que o que estou aprendendo hoje não é apenas a cozinhar. É a aproveitar a vida, aqueles momentos simples, que eu deixava escapar. Emma colocou a mão sobre a dele. E é exatamente isso que estamos fazendo. Cada momento conta. Durante o jantar, William compartilhou memórias íntimas de sua vida como pai. Os aniversários que perdeu, as viagens que não fez, as vezes em que quis estar presente, mas o trabalho o impediu. Emma ouviu atentamente, oferecendo encorajamento e palavras de conforto. Você sabia, Lily, William murmurou entre mordidas, às vezes me preocupo que tudo que construí perderá seu valor se eu não tiver alguém com quem compartilhar. Emma olhou para ele, comovida. Pai, não é o dinheiro que mais importa. É a presença, o amor e as memórias que criamos juntos. E esta noite você está totalmente presente. No final da refeição, William respirou fundo. Obrigado, Emma. Obrigado por assumir esse papel. Você me fez sentir como se tivesse minha filha por perto novamente. Emma sorriu com ternura. E você me lembrou o quão precioso é simplesmente estar presente para alguém. Permaneceram em silêncio por um momento, desfrutando dessa intimidade recém-descoberta. O jantar, aparentemente simples, havia quebrado barreiras e criado um vínculo profundo e sincero. Para William, não foi apenas uma refeição compartilhada, mas um momento de reconciliação consigo mesmo e com o tempo perdido. E para Emma, esta noite confirmou que este papel improvável lhe permitiu descobrir um homem rico em emoções, capaz de vulnerabilidade e humanidade. Muito além de sua imagem de bilionário inacessível. Após o jantar, William convidou Emma para acompanhá-lo até a varanda. A cidade brilhava sob o brilho dos postes de luz, e o céu estava pintado em tons de laranja e roxo. O ar fresco acariciava seus rostos e pela primeira vez em muito tempo, William parecia relaxado, distante da agitação de sua riqueza e doença. Olha, Lily, sussurrou ele, a cidade parece diferente daqui. Mais silenciosa, mais real. Emma sentou-se ao lado dele e gentilmente colocou a mão sobre a dele. Sim, você vê as coisas de forma diferente quando tira um tempo para observá-las. William suspirou profundamente com uma mistura de alívio e melancolia na voz. Eu não tinha percebido o quanto precisava de momentos como este, para simplesmente existir. Emma voltou a olhar para ele, tocada pela sinceridade. Às vezes, pai, você só precisa desacelerar e compartilhar esses momentos para se sentir vivo. Um silêncio confortável se instalou. Os últimos raios de sol desapareciam atrás dos arranha-céus, e a cidade se iluminava com 1000 luzinhas. William apoiou a cabeça levemente no ombro de Emma, um gesto natural e terno, como se estivesse tentando se ancorar no momento presente. Emma, ele sussurrou, você me lembrou como é ter alguém por perto. Mesmo que você não seja realmente a Lily, eu sinto a conexão. Emma sentiu uma emoção profunda tomar conta dela. Pai, não é o papel que importa. É o que compartilhamos. E ninguém pode tirar isso de nós. William endireitou-se ligeiramente, com os olhos fixos no céu que escurecia. Sabe, passei anos buscando sucesso e dinheiro, esquecendo que era realmente valioso. Hoje, graças a você, finalmente entendo. Emma sorriu, emocionada até as lágrimas. E eu, pai, graças a você, entendi o quanto é importante estar presente para alguém, compartilhar suas emoções e vulnerabilidades.
Eles ficaram ali, observando a cidade despertar sob as luzes da noite. O tempo pareceu parar. William, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. E Emma, ao interpretar Lily, descobrira um homem capaz de emoções sinceras, vulnerável, mas profundamente humano. Ao cair da noite sobre a cidade, um sentimento de cumplicidade e ternura instalou-se entre eles. Este pôr do sol não foi apenas o fim de um dia, foi o início de uma conexão genuína, nascida de um papel improvável, mas transformada em um vínculo verdadeiro e comovente. A noite já havia caído sobre a cidade, e a cobertura estava banhada por uma luz suave e suave. William e Emma estavam de volta ao interior, confortavelmente acomodados na sala de estar. Depois de um dia emocionante, o silêncio havia se transformado em um espaço de paz e cumplicidade. William olhou para Emma, os olhos brilhando com uma sinceridade raramente demonstrada. Lily, começou ele, com a voz cheia de gratidão, não sei como te agradecer por hoje. Você me devolveu algo que eu pensava estar perdido para sempre. Emma, emocionada, pegou a mão dele. Pai, não precisa me agradecer. O que compartilhamos hoje é real, mesmo que tenha sido só uma encenação. William balançou a cabeça levemente, comovido. Não, você não entende. É mais do que isso. Cada momento passado ao seu lado me lembrou o que significa ser amado, compreendido e apoiado. Ele se aproximou um pouco mais e colocou a mão no ombro de Emma. Eu acho que esse vínculo que criamos hoje ficará comigo para sempre. Emma sentiu um calor profundo invadir seu coração. E para mim também, pai. Sussurrou ela com um leve sorriso nos lábios. Este momento ficará gravado na minha memória. William a encarou por um longo tempo com os olhos brilhando de emoção. Mesmo que você não seja realmente Lily, você foi meu raio de luz hoje. Você fez a solidão que me oprimia há anos desaparecer. Emma sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Pai, você me lembrou o quão precioso é simplesmente estar presente para alguém. E estou feliz por ter podido fazer isso por você. Um silêncio suave se instalou, repleto de gratidão e ternura. William, raramente aberto com suas emoções, havia demonstrado um lado vulnerável e humano que normalmente guardava para si. Emma, interpretando seu papel de Lily, havia possibilitado essa abertura, transformando um dia simples em uma experiência profundamente humana. À medida que a noite avançava, William encostou a cabeça no encosto da cadeira, com um pequeno sorriso nos lábios. Obrigado, Emma, por tudo. Este dia, nunca o esquecerei. Emma sorriu comovida, mas em paz. E eu também não, pai, e estarei aqui amanhã para continuar compartilhando esses momentos com você. Naquela noite selou-se um vínculo único entre eles, uma mistura de afeto, ternura e gratidão que ia muito além do papel que William havia pedido. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu plenamente vivo, apoiado e compreendido. E Emma descobrira a força e a profundidade de um homem capaz de vulnerabilidade e sinceridade. O amanhecer se aproximava e a cobertura era banhada pela luz suave e frágil da manhã. William, sentado perto da janela saliente, observava a cidade despertar, mas seu olhar não era mais o de um homem solitário e distante. Ao lado dele, Emma, ainda em seu papel de Lily, compartilhava um momento de calma e cumplicidade. William virou a cabeça para ela, o rosto iluminado por profunda emoção. Emma, este dia, nunca imaginei que pudesse me trazer tanto. Pensei que dinheiro e sucesso poderiam preencher minha vida. Mas tudo o que eu sempre quis foi o que compartilhamos hoje, ser visto, ser ouvido, ser amado. Emma, comovida, colocou a mão sobre a dele. Pai, às vezes você só precisa de alguém para te lembrar o que realmente importa. E hoje nós vivenciamos isso juntos. Um silêncio significativo se instalou. William respirou fundo, como se quisesse ancorar o momento em sua memória. Sabe, eu não posso mudar o passado. Nunca poderei compensar todos os anos que perdi com Lily. Mas posso começar a viver o presente. E quero que saiba, que mesmo que por apenas um dia você me deu esperança. Emma sentiu um calor invadir seu coração. Pai, cada momento conta. E este dia foi mais real e precioso do que muitos outros. William inclinou-se levemente em sua direção, com um sorriso ao mesmo tempo grato e terno nos lábios. Lily, obrigada por estar presente. Obrigada por ser minha filha hoje. Você iluminou minha vida, mesmo que fosse apenas um papel. Emma, com os olhos brilhando, respondeu suavemente. E você, pai? Você me lembrou o quão precioso é dar e receber amor. Este dia ficará gravado no meu coração. William a encarou por um longo momento, ciente de que aquele momento era mais do que a encenação que ele imaginara. Ele havia redescoberto, graças a Emma, um pouco de sua própria humanidade e o calor de uma conexão verdadeira, ainda que temporária.
Quando o sol nasceu, inundando a cobertura com luz, William colocou a mão sobre a de Emma e sussurrou: "Hoje, eu entendi o que realmente significa ser pai e ser amado. E é por sua causa." Emma sorriu, emocionada e em paz, compreendendo que aquele dia havia transformado não apenas William, mas também a si mesma. O papel que ela desempenhou ajudou a curar velhas feridas, a criar uma conexão sincera e a reviver emoções esquecidas. E no silêncio luminoso da manhã, pai e filha compartilharam um último momento de ternura, sabendo que este dia ficaria gravado em suas memórias como o dia em que a solidão foi substituída pelo calor humano e pelo amor verdadeiro, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Algumas semanas se passaram desde aquele dia extraordinário. William Carter acordou com um sorriso diferente e mais leve, ciente de que dinheiro e sucesso não eram suficientes para uma vida plena. A presença de Emma, assim como Lily, despertara nele uma humanidade que ele julgava perdida. A cobertura, antes silenciosa e fria, agora ecoava com pequenos gestos e conversas calorosas. Emma continuou a se importar com ele, mas o relacionamento deles havia evoluído. Não era mais apenas uma enfermeira e seu paciente, ou mesmo uma filha e seu pai em uma peça, mas duas almas conectadas por uma experiência única e profunda. William criou o hábito de compartilhar seus pensamentos com ela todas as manhãs, rindo com ela, relembrando momentos inesquecíveis ou até mesmo inventando novas histórias. Ele entendia que a verdadeira riqueza residia nesses momentos simples, compartilhados com alguém sincero. Certa manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos, William olhou para ela com uma emoção reprimida. "Emma, acho que aquele dia me salvou de uma solidão que eu não ousava mais nomear. Você foi mais do que um papel, você foi uma luz." Emma, com os olhos brilhando, respondeu suavemente: "E você, pai? Você me lembrou quão precioso é conectar-se e compartilhar emoções. Graças a você, aprendi que a verdadeira riqueza é a presença, o amor e a compreensão." Nas semanas seguintes, William tomou medidas para se reconectar com a família e oferecer tempo e atenção àqueles que havia negligenciado. E Emma, inspirada por essa experiência, entendeu que um simples ato de gentileza poderia transformar vidas, às vezes de forma irreversível. O dia em que ela interpretou Lily permaneceu gravado em seus corações como um momento de cura, ternura e descoberta. Um dia improvável nascido do desejo de sentir novamente o vínculo familiar, criou uma conexão humana real e profunda, capaz de transcender papéis, aparências e arrependimentos. E no silêncio acolhedor da cobertura, William e Emma agora compartilhavam cada momento como uma promessa, a de nunca mais esquecer que laços, ternura e presença sincera são as mais preciosas riquezas.